Patrícia. Tudo bom, Patrícia? Eu estou sem paladar e sem olfato. Antes disso eu sentia dor de cabeça que não passava, mas era muito fraca. Agora estou sem dor de cabeça, mas às vezes sinto um peso na cabeça, nos olhos, nos ombros e me dá um frio. Me deito porque me dá sono, tiro um cochilo e acordo bem melhor, mas o paladar e o olfato ainda nada. Pode ser coronavírus? É verdade. Patrícia, é o seguinte, pode ser coronavírus sim, tá? Um dos sintomas bastante clássicos de coronavírus é paladar e olfato. Não dá pra gente afirmar isso, mas existe uma possibilidade grande de ser coronavírus. Mas há outras situações que também diminuem paladar e olfato, tá? Inclusive, uma simples crise alérgica com entupimento nasal, você tem uma diminuição importante. Uma rinite crônica, por exemplo, também você tem uma diminuição importante do paladar e olfato. Isso aí é normal em doenças virais, doenças alérgicas, doenças virais em geral, mas uma característica bastante peculiar desse vírus é que ele tira paladar e olfato. É impressionante isso, né? Então, Patrícia, o que eu oriento que você faça? Presta atenção. Primeiro você precisa de conversar com o médico, né? A gente bota a telemedicina à sua disposição para você conversar com ele e ele saber o que está acontecendo contigo com bastante precisão, né? Melhorar esse relatório, abrir um prontuário para você, tá? E você pode fazer o teste, né? O teste dos anticorpos, o teste rápido dos anticorpos. Tudo bem que ele tem uma certa falhabilidade. Ou seja, você não deve fazer o teste entre o primeiro dia com o início dos sintomas até o 10º dia. O teste tem que ser feito após o 10º dia, sempre, porque existe um fenômeno chamado janela imunológica. Então, só após o 10º, 14º dia que você começa a ter a produção de anticorpos, os anticorpos da classe IgM, que são os anticorpos que trabalham contra a doença em atividade, e os anticorpos neutralizadores ou bloqueadores da classe IgG, que justamente são produzidos após você desenvolver imunidade contra a doença, entendeu? Então, se você estiver bem clinicamente, não sentindo nada, sem febre, mas só com perda de olfato e paladar, é importante, e se você não estiver ainda no 10º dia de evolução, é importante você tentar fazer o exame chamado SWAB nasal, para a detecção do fragmento do vírus, do RNA do vírus, tá? Mas se você já passou desse período, o SWAB não vai adiantar muito. Ele adianta até depois que você tiver os anticorpos já. Então você pode fazer os anticorpos, o IgG e o IgM, tentar ver se você tem imunidade contra o vírus, né? Ou se você está produzindo imunidade contra o vírus, e depois que você tiver uma positividade de IgG, que é um anticorpo chamado anticorpo bloqueador, é um anticorpo que teoricamente, que a gente não sabe ainda sobre esse vírus, né? Mas teoricamente ele causaria uma certa imunidade, aí você faria então o SWAB para ver se você tem o vírus ainda em atividade, mesmo com anticorpo positivo. Porque o grande problema, sabe, Patrícia, que está confundindo muito a cabeça das pessoas e está tirando da quarentena pessoas de forma precoce, é porque as pessoas às vezes encontram um anticorpo da classe IgG, que teoricamente seria o anticorpo que te daria proteção e imunidade, positivo, e não repetem o SWAB para ver se o vírus permanece no corpo, entendeu? Porque tem muita gente com IgM negativo, ou seja, com anticorpo que não está relacionado com a doença em atividade, mas com anticorpo que mostra que ele desenvolveu imunidade contra a doença, e mesmo assim, mesmo ele sem sintomas, sem nada, ele permanece portador do coronavírus, transmitindo o coronavírus. Olha que situação, né? Então, a nossa indicação sempre é o seguinte: começou os sintomas, são sintomas muito específicos, até o 10º dia, faz o SWAB, tá? Do 10º entre o 10º e o 14º dia, entre o primeiro e o 10º dia, ou o 14º dia, você pode estar dentro daquela janela imunológica, então não adianta você fazer os anticorpos, né? Então a nossa orientação é, no mínimo, você fazer após o 10º dia de contágio, para você sair da janela imunológica e ver se dá positividade a algum anticorpo. Não dando positividade a nada, você tem que repetir esse exame 14 dias após, porque existe também uma chance de dar um falso negativo, muito grande, tá? Mas suponhamos que deu positivo, beleza, deu positivo a IgM, você repete para ver se positivou para IgG. Não, positivou para IgG, ótimo, está positivado para IgG, mas você tem que repetir o SWAB. Porque a positividade para IgG não indica necessariamente que você tem imunidade contra a doença, ou que a doença deixou totalmente seu organismo limpo, entendeu? Sem a doença.
Então é importante você repetir o SWAB para ver realmente se você ainda não é portadora do coronavírus e não está transmitindo ele. Por isso que a quarentena em pacientes portadores de coronavírus ela só tem que ser terminada após o paciente repetir o SWAB. Entendeu? E realmente ele tem uma IgG positiva e tem um SWAB negativo. Aí tudo bem. Aí o paciente está livre, ele pode voltar à sua atividade normal. Mas enquanto ele não tiver um SWAB negativo, enquanto ele não tiver uma IgG positiva, ele não pode sair da quarentena. Pelo menos é essa a minha orientação, tá bom? Pelo menos um SWAB negativo. Agora, é possível também que o paciente ele não consiga produzir anticorpos suficientes para a produção de um quantitativo adequado de IgG, entendeu? Então, por isso que alguns coronavírus eles estão, entre aspas, reinfestando ou recidivando do paciente, tornando a doença ativa novamente, né? Porque a primeira doença, a primeira infecção, não foi suficiente para produzir anticorpos bloqueadores ou neutralizadores que venham a bloquear o vírus, ou a imunidade do paciente também não conseguiu bloquear o vírus, porque a gente sabe que esse vírus também não é somente dependente de anticorpos, ele pode estar envolvido em outras situações, inclusive com expressões genéticas que facilitam a penetração dele e a piora dele, um gene chamado ACE2, ACE2. Então o negócio é um pouco complexo. Então, só resumindo, para sair da quarentena, só se tiver realmente um SWAB negativo que não mostre mais o coronavírus, tá bom? Um abraço, Patrícia, obrigado. Fizemos aqui um brainstorm, né? Fizemos uma conversa, batemos um papo grande. Isso parecia até uma discussão científica aqui. Um abraço, obrigado, Patrícia.